Hoje você vai aprender o que significa furioso oceano e também o que significa afogar em Deus, porque hoje iremos analisar a letra da canção Furioso Oceano de Jonas Serra. Será que essa canção é bíblica? Devo ou não cantar em minha igreja? É isso que nós vamos descobrir agora. Eu sou Eric França, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Louvor Bíblico. Bom, gente, vamos direto analisar a letra da canção. Então, RB, joga na tela que o pessoal tá ansioso para ler a letra dessa canção. Então a canção já começa bem assim, ó. Pode entrar, é tudo seu. Nossa, a primeira frase já é de arrepiar, né? É um convite que a gente faz. Pode entrar, é tudo seu. Olha só que coisa linda, né? Aí ele continua falando, ó. Faça o que quer fazer. Meu coração é teu. Nossa, é isso que Deus quer, né? Que a gente entregue o nosso coração e fale assim, Senhor, entra, é tudo seu, faça o que quiser, né? Ele vai continuar dizendo assim, ó, não quero mais o meu querer, não vou sair daqui até tocar você. Então perceba que o autor está falando de intimidade, está falando de profundidade, de um grau a mais de conhecimento do ser de Deus. Ah, poxa, Eric, essa canção fala de você, eu não gosto muito. Não tem problema, troque por Senhor, por Jesus, né? Pode tentar algo, não vou sair daqui até tocar Jesus, até tocar o Senhor. Acho que não tem problema. Inclusive a gente tem uma análise já que fala sobre você ou tu, você pode clicar no card aí para você aprender um pouquinho mais sobre essas diferenças. Mas ele segue dizendo assim, olha, não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Então note que a canção fala de um nível mais profundo de intimidade, um nível mais profundo em Deus. Ele fala, olha, não quero me arrepiar, não quero me emocionar. Infelizmente é o que a gente vê muito na música gospel, né? Muito emocionalismo e pouca Bíblia, pouco conteúdo bíblico, pouca teologia e muito sensacionalismo, muito emocionalismo nas canções. Às vezes o cantor está mais preocupado em emocionar a igreja, em ver as pessoas chorarem, do que ver pessoas sendo transformadas pelo agir do Espírito Santo através dessa doutrina, né? Então aqui ele fala, não quero experimentar, me emocionar, eu quero mergulhar, ou seja, eu quero ir mais fundo. Aí entra agora no refrão, que é o que a gente vai falar agora. Furioso oceano. Eric, te pergunto eu, o oceano pode ficar furioso? O oceano tem temperamentos? Claro que a gente não está falando de temperamento, o oceano não tem, mas que o oceano fica furioso. Ah, fica. Porque quando a gente fala de fúria do oceano, fúria do mar, estamos falando de tempestades, de quando o mar fica revolto, né? Então usa-se o termo fúria. Inclusive no Salmo 93, o salmista ele fala sobre a fúria do mar. Quer ver? RB, projeta aí. Ó Senhor Deus, o mar profundo levanta a sua voz e o mar ergue a sua voz e ruge. O Senhor reina no céu com poder. A sua força é maior do que a fúria do oceano e mais poderosa do que as ondas do mar. Olha, então veja que o oceano, sim, existe a fúria do oceano. Você já viu aqueles filmes que em alto mar, assim, você vê que era o oceano em fúria, aquela tempestade, vento forte, onda vai para um lado. O que isso quer dizer? Fúria do oceano. Quando o oceano está em fúria, ou seja, quando a tempestade bate no mar, você está lá navegando e você fala assim, eu quero ir para ali, para aquela direção. Você só vai se o mar permitir. Você só vai na direção em que o mar, em que o oceano te jogar. Você perde o total controle da direção. Porque o oceano vai te jogar onde ele quiser, para um lado, para o outro, para o fundo, para baixo, para cima.
Quando o oceano está em fúria, você perde total controle. Então é disso que a música fala. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Então esse furioso oceano, ele está falando, está se referindo a Deus, a presença de Deus através do Espírito Santo que flui dentro de mim. A gente conhece muito bem o que Jesus falou lá em João capítulo 7. Quer ver? RB, projeta aí. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, Jesus está falando que do Espírito Santo. Então, quando nós somos templo, quando nós somos morada do Espírito Santo, ele habita em nós e dentro de nós, no nosso interior, flui rios de água viva. Está fazendo referência ao Espírito Santo. Quando a canção fala, flui dentro de mim, o furioso oceano, ele está falando o seguinte, olha, eu não quero só um simples rio, eu quero o oceano, eu quero ir mais fundo na tua presença, eu quero conhecer a pessoa de Jesus Cristo com mais profundidade, não um simples rio, eu quero um oceano furioso dentro de mim, fluindo dentro de mim. Olha a profundidade desse pedido, né? E ele continua. Estou me afogando em ti. Lembra que a gente falou da tempestade, da fúria? Note, Eric, que isso? Afogar tem a ver com morte. Será que Deus quer que a gente morra? Sim. Deus quer que a gente se afogue, que a gente morra. Mas calma, deixa eu explicar, né? Quando você está em alto mar e a tempestade em alto mar, e o mar está em fúria, e o mar te joga para um lado, para o outro, até você naufragar, e aí você é jogado para o mar, com tão força da fúria do oceano, e o oceano está tão em fúria que ele te puxa para baixo, para mais fundo nesse oceano, até você lá embaixo, você não consegue respirar, você não sabe respirar embaixo da água, te falta ar e você é afogado e você morre. Então, quando o autor está falando de morte, sim, nós devemos morrer no mais profundo do oceano de Deus, mas não morrer naturalmente. Quem deve morrer é o nosso velho homem, a nossa velha criatura que deve morrer para que nasça uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, é disso que a canção está falando. E quando eu me afogo em Deus, eu tô permitindo que a minha velha natureza morra no oceano de Deus. Então Deus me joga para um lado, para o outro, para quê? Para me matar. Para matar o meu velho homem, minha velha natureza, minhas velhas práticas, meus velhos pensamentos, meus velhos hábitos, para que eu venha ganhar uma nova vida nesse oceano furioso, uma nova vida em santidade de vida, um novo pensamento, uma nova criatura. Se você ainda não conseguiu entender a mensagem dessa canção na minha análise, você vai entender depois da leitura do texto que eu vou ler agora, escrito por Karen Cardin. Então eu vou ler o texto escrito por ela e ao final você vai finalizar o entendimento dessa análise e você vai ter o pleno entendimento do que significa esse furioso oceano. Então, ouça com atenção o que esse texto diz. Há um convite que é feito para todos, mas só é aceito pelos corajosos, pelos desbravadores dos novos níveis que existem em Deus. E esse convite é: você pode vir um pouco mais dentro, um pouco mais perto, um pouco mais fundo. E para essa resposta, nossas desculpas não se encaixam, medos não se encaixam. Afinal, Ele não nos deu espírito de covardia. Por isso Ele diz, avance. O fundo não é o limite, o profundo não é o fim. Um mergulho não é o suficiente. Tudo isso é apenas o começo. O tempo de mergulhar nesse furioso oceano chegou e quando você mergulhar, prepare-se. Você vai sair do ambiente de admiração e entrar em um ambiente de experimentação. Você vai sentir a temperatura das águas, o sabor das águas. Você vai ser limpo pela fúria dessas águas.
Você vai provar e ver que o Senhor é bom. Quando você mergulhar, prepare-se, porque o mesmo oceano que te move é aquele que te balança. O mesmo oceano que te limpa é o mesmo que te arrasta e atrai para mais fundo. Quando mergulhar, prepare-se. Você será testado a perder o controle e deixar que a fonte das águas vivas desse oceano, aquele de onde todo fluir começa, aquele que criou esse oceano para você, te levem em direção à boa, perfeita e agradável vontade dele. Porque às vezes o melhor jeito de aceitar esse convite não é mais um passo, e sim mergulhar de cabeça. Esse é o tempo de afogamentos. O velho homem morrerá, o velho eu morrerá, o nosso velho morrerá, e quando isso acontecer, lá no fundo, a vida de Cristo nascerá. A natureza de Cristo se formará, a nova criatura brotará. Quando você tirar o colete salva-vidas que te faz apenas boiar e flutuar nessas águas que te movem nesse tempo, não tenha medo. O Espírito vai te ensinar a respirar embaixo d'água. Que Deus nos livre de viver apenas molhando os pés, quando podemos mergulhar e viver sendo afogado pelo furioso oceano de Deus e do seu amor. Então, o resultado dessa análise é que furioso oceano é sim um louvor bíblico, tem elogio, isso a gente já viu na letra, e tem fundamentos bíblicos. E eu tenho certeza que você tem um amigo que precisa ouvir essa palavra. Então compartilha, seja a bênção na vida de alguém e ensine alguém a mergulhar junto com você. E assim você vai abençoar essa vida e abençoar esse trabalho. Dê o seu like, compartilha com a gente uma música que você queira que esteja aqui com a gente em análise nos próximos vídeos, que será um prazer ter a sua opinião aqui. Que Deus te abençoe, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, porque você não pode perder a próxima análise. Eu fico por aqui, já vou até me despedir do RB. Que Deus te abençoe e eu te vejo na próxima. Eu sou Eric França e esse foi mais um vídeo do canal Louvor Bíblico. Até a próxima.